Queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham no canal Raciocínios Espíritas, este é mais um episódio do estudo da obra Missionários da Luz, do Espírito André Luiz. No episódio de hoje, estaremos desdobrando as nossas considerações acerca do capítulo intitulado Intercessão, capítulo 11 da obra Missionários da Luz, essa obra magna da literatura mediúnica e particularmente da psicografia do apóstolo médium de Uberaba, Chico Xavier. André Luiz descreve que após um discurso proferido pelo instrutor Alexandre, discurso esse que era direcionado para encarnados parcialmente desdobrados fora do corpo e que compareciam a uma espécie de sessão junto, inclusive, da psicosfera da Terra, ligado a uma instituição espírita, depois do discurso de Alexandre, que também era um discurso que servia também a desencarnados ali presentes, porque a sua palavra, a sua mensagem emocionada servia e alcançava a ambos os grupos, a ambos os perfis ali presentes. André Luiz observa alguns encarnados voltando à noite ainda para se recolher e vincular-se novamente ao seu corpo físico, porque estavam ligados temporariamente ainda à matéria, encontrando-se, portanto, encarnados. E entre várias pessoas, duas senhoras se aproximam de Alexandre e iniciam uma conversação. Tratava-se da personagem Etelvina, que André Luiz descreve como sendo portadora de uma diáfana luz, nimbada de luz, envolvida em luz, portanto de uma condição superior entre aspas, de uma condição elevada para o padrão da maioria, uma entidade visivelmente um pouco mais madura, avançada, acompanhada da sua prima que estava presente. Ela apresenta a sua prima e pede a Alexandre uma ajuda e uma solicitação para a sua própria prima. Alexandre aquece de boa vontade, bastante carinhoso e animado, dizendo que diante da dor, qualquer queixa e qualquer necessidade é louvável para os espíritos e que ele estava disposto ali a ouvi-la. Então, não obstante, diz Etelvina, se trata de um pedido muito humano, bastante humano, Alexandre estimula para que ela falasse, porque a dor merece conforto em qualquer situação e em qualquer circunstância. Então ela apresenta a prima, chamada Esther, uma entidade também, de alguma forma, com sentimentos bons, mas ainda carregando alguns conflitos, alguns tormentos, algumas inquietações na Terra. Ela, portanto, é apresentada e, diante disso, ela então relata o drama de Esther. Começa a contar e historiar de uma maneira sucinta a história de Esther. Tratava-se de uma senhora que estava no plano físico, com muitos conflitos, com dificuldades financeiras, carregando o fardo pesado de uma família algo numerosa, porque tinha tios idosos e parentes, inclusive os seus filhos, e viúva. Ela apresenta Esther como viúva, que sofre muito a viuvez repentina por causa da morte violenta, abrupta do seu marido. E diante de uma dor, que era uma dor pela segunda vez no relacionamento, Esther parecia não estar suportando aquela ocorrência, porque se tratava de uma segunda perda, porquanto, há mais ou menos 12 anos atrás, ainda segundo Etelvina, Esther havia noivado com um jovem, um rapaz bastante afetuoso e ligado a ela, e esse rapaz, de nome Noé, acabara por se suicidar em circunstâncias muito estranhas e muito desfavoráveis. Ela, portanto, vivenciou a dor, o sofrimento, a decepção de, às vésperas do casamento, noiva de Noé, vivenciar aquele luto, aquela perda. Mas o amigo seu, o amigo de Noé, amigo de infância de Noé, a quem o próprio Noé havia convidado para morar junto da família que começava a se constituir, amigo, portanto, do casal, se afeiçoou profundamente a Esther, se aproximou dela, consolou-a e acabou por se casar com ela mais adiante. Raul, o seu amigo, tornara-se um esposo devotado, um marido exemplar e um pai de família. Tiveram, nessa aventura doméstica, 3 filhos que coroaram
a alegria, o júbilo do casal. Raul era um excelente marido, conquanto, diz ainda Etelvina, segundo a palavra de Esther, ela notava de vez em quando o semblante dele melancólico, triste, reflexivo. Um dia, no entanto, depois de algumas ocorrências que chegaram na sua casa, Esther foi avisada que Raul estava no chão da via pública, engolfado em uma poça de sangue, com as marcas de um tiro no revólver no coração. Ela então acionou as investigações policiais, que celeremente começaram a tentar encontrar uma pista daquela ocorrência, porque se tratava visivelmente de um assassinato. Pelo menos parecia que se tratava de um assassinato, e depois de muito se pesquisar, se investigar, não havia sido encontrado nenhuma solução para o caso, para o drama, e aquele caso estava quase que sendo arquivado pela polícia. Algumas pessoas, tanto policiais quanto populares, começaram a cogitar a hipótese de Raul ter se suicidado, e isso estava angustiando muito Esther, que acreditava firmemente que o marido não tinha motivo nenhum para se suicidar. E um segundo suicídio na vida dela, o noivo Noé havia se suicidado. Ela casa-se com Raul e Raul se suicidaria também. Ela estava diante de um drama muito grande, porque acreditava firmemente em um assassinato, em um homicídio. Não queria saber do paradeiro do algoz que matou seu esposo. Não queria entrar em considerações sobre o homicídio, mas queria ter o coração confortado pelo mundo espiritual da certeza do seu marido, que se encontrava vivo na vida espiritual estuante e que poderia consolá-la pelo menos em sonho. Pedia muito, porque acreditava na comunicação dos mortos com os vivos, pedia muito em vigília um encontro com Raul, nem que fosse em sonho, para que ele pudesse confortar o seu coração e consolá-la. E Etelvina, de condição superior e com alguns méritos no mundo espiritual, intercede junto a Alexandre em favor da sua prima, para que esse encontro pudesse ser efetivado. E pergunta a Alexandre sobre o paradeiro de Raul. Alexandre sorri, consola as duas e diz que não era para elas se preocuparem tanto com isso. A inquietação, a ansiedade de nada resolveriam, mas que ele próprio garantia que ia assumir o caso, porque se compadeceu diante da ocorrência, iria assumir o caso, portanto, para tentar dar uma solução à situação. Sorri, elas então, naturalmente que voltam à matéria, são levadas de volta à matéria, e Alexandre volta-se para André Luiz e coloca: nossos amigos encarnados acreditam que tudo sabemos. Embora Alexandre assume o caso, ele fala assim para André Luiz, dá-nos a perceber que os bons espíritos, mesmo aqueles de condição elevada, adiantada, não têm informações sobre tudo, não têm todo o domínio das informações que ocorrem com as vidas e a particularidade das pessoas. É necessário, portanto, dar tempo, e Alexandre resolve investigar o caso, saber das ocorrências, naturalmente ter informes sobre a situação em pauta. E, diante da expectativa de André Luiz, que queria o depoimento do próprio Raul, que o Raul fosse encontrado, ele disse: não, primeiro vamos tentar entender as circunstâncias e nos doarmos, nos envolvermos, porque à medida que a gente se envolve e a gente vai penetrando nas situações, nos detalhes, na profundidade do caso, nos elementos particulares, a gente vai tendo mais ideia, mais informação, temos um domínio maior e uma proficiência, uma eficiência maior para lidar com o caso. Então resolvem visitar a residência da senhora Esther. E quando eles chegam na casa de Esther, eles percebem a queixa dos familiares, os familiares queixosos, falando das dificuldades financeiras, um dos tios dizendo que não queria ser um fardo pesado, uma carga sobre a própria sobrinha, que enfrentava muitas dificuldades, com falta de emprego, porque depois da morte de Raul, a viúva Esther ficou muito sobrecarregada, com dívidas que havia contraído, com despesas domésticas,
com necessidades de toda sorte. Sentaram para fazer refeição. E na refeição, André Luiz descreve o quadro que deixa o espantado, porque eles sentam e na conversação do repasto, da alimentação, eles se queixam, eles se deblateram, eles entram numa espécie de lamentação tão negativa que André Luiz descreve a psicosfera do lar, falando que as criaturas do mundo em geral não dão a devida importância ao momento de confraternização familiar, particularmente das refeições. E no futuro a humanidade vai considerar essas reuniões familiares como momentos sagrados da família, onde o psiquismo dos familiares entra em contato também com o psiquismo espiritual e é de alguma forma o construtor do psiquismo e da psicosfera familiar. E aquelas queixas de tal forma aproximam uma série de entidades também que estão em lamúria, entidades viciosas. André Luiz descreve a paisagem que na sua maioria albergava uma série de entidades ociosas, viciadas, angustiadas também, que se aproximam e à medida que os familiares encarnados sentam para se alimentar, aquelas entidades abraçam-nas e começam a chorar também, a se queixar, e os familiares se queixando, indignados da vida, falando que a vida é dura, que a vida é difícil, e essa queixa fazia com que alimentasse ainda mais a mente desses desencarnados viciados na queixa. E naturalmente que esses desencarnados também influenciavam os encarnados na lamentação improdutiva, patológica, doentia. Vejamos como os nossos vícios são variados. Nós falamos do vício das drogas, dos vícios das substâncias lícitas que causam malefício e nos esquecemos desses vícios que quase não são considerados na Terra. O vício da queixa, da lamentação, que desagrega o psiquismo, que causa inclusive problemas de saúde. André Luiz fala das muitas entidades desencarnadas de condição inferior. E a grande verdade é que essas 6 entidades, particularmente, que se agarram à família, surpreendem de tal forma André Luiz que se sentam à mesa para comer, se alimentar com os encarnados. Os pratos são colocados, as panelas são colocadas para serem servidas e os desencarnados se aproximam das panelas para aspirar, para cheirar, para assimilar os fluidos fumegantes. E André Luiz coloca absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. André Luiz fica horrorizado e pergunta: desencarnados à mesa? Para o instrutor Alexandre. E Alexandre diz: por que você se espanta? Ora bem, tu não sabes que 70% aproximadamente dos elementos que a criatura assimila essencial à sua condição e à sua necessidade de sobrevivência está na respiração? Porque os desencarnados apegados à matéria não vão também por intermédio da respiração assimilar os fluidos dos quais eles se alimentam e dos quais ainda estão dependentes? E as conversações continuavam na queixa, que fazia com que esses desencarnados se aproximassem e encontrassem campo propício. E para a surpresa de André Luiz, não se tratava de desencarnados desconhecidos, de obsessores vulgares e desconhecidos. Se tratava da família dos encarnados, daqueles familiares que faziam parte da sua família, alguns dos quais desencarnaram e permaneceram imantados, chumbados na psicosfera doméstica, se alimentando naquela condição, o que deixou André Luiz ainda mais espantado com aquela condição, com aquela situação. E Alexandre vai dizer: é o vampirismo recíproco. Esther, então, ao acordar e sentar na mesa também, relata o sonho que teve com Etelvina e com Alexandre, dizendo que teve um sonho com sua prima, prima essa a quem ela não via fazia muito tempo, Etelvina, mas que ela se lembrava que era um sonho com Etelvina e com o anjo celestial, era Alexandre. Ela decodificou seu cérebro com o anjo celestial que vinha recebê-la e ela conversou e falou dos seus problemas e Etelvina pedia por ela. Ela guardava uma certa lucidez daquela experiência onírica, daquela situação fora do corpo, embora também estivesse em uma situação de lamentação. Alexandre, André e André Luiz então saem dali,
daquela residência, depois daquelas impressões, vendo aqueles desencarnados todos em perturbação, o próprio André Luiz pergunta a Alexandre se não deveria intervir para dialogar, e Alexandre diz, não, a nossa tarefa não é nessa. Não vamos perder tempo aqui conversando e doutrinando e convertendo esses espíritos que estão há anos cristalizados em vícios mentais. E depois de anos cristalizados em vícios mentais, não vamos ter a presunção de conseguir libertá-los através de 5 minutos de uma conversação muito rápida. Vejamos a prudência dos bons espíritos também. Afinal, não era o enfoque deles ali sair convertendo eles. Então, Alexandre e André saem ali. Alexandre diz que seria inútil doutrinar os desencarnados naquele momento. Sai. Alexandre, então, consulta um espírito ligado ao caso, que estava ali na psicosfera do lar, um espírito amigo, porque os espíritos bons estão também em todos os lugares, mesmo nos lugares agressivos, eles estão ali à espera que nós mudemos de conduta para sintonizar com eles. E o espírito, que é chamado de visitador, uma função do mundo espiritual, que acompanhava o caso, relata a situação e diz que depois do suicídio de Raul, André Luiz então se surpreende, suicídio? Ele se suicidou? E Alexandre vai dizer, sem se impressionar em excesso, Alexandre então diz, mas a esposa acredita em assassinato. E o visitador diz que não. Tratava-se do suicídio de Raul e diz um pouco do paradeiro de Raul. Alexandre e André se surpreendem, saem dali e naturalmente que vão procurar o próprio Raul logo mais. O visitador diz que depois da morte de Raul, ele ficou mergulhado em uma poça de sangue, à semelhança do que o seu corpo físico foi mergulhado depois do tiro no revólver, e que um bando, André Luiz se surpreende com essa expressão, um bando, retirou dali e levou às regiões de sofrimento no mundo espiritual. André Luiz pergunta a Alexandre de que bando era esse que ele falava, e Alexandre define bando como sendo espíritos voltados para o mal. André Luiz então faz uma espécie de recordação da mitologia dos demônios, dos seres diabólicos voltados para o mal, que combatem o bem em toda parte, e naturalmente que faz uma espécie de comparação, naturalmente que se lembrando das velhas tradições mitológicas, e o visitador diz que não foi possível resgatar Raul dessas regiões infelizes, porque as suas vibrações eram pesadíssimas e ele era insensível à ajuda que o mundo espiritual poderia naturalmente oferecer, e nessa condição era necessário esperar um tempo para que ele pudesse despertar. Alexandre então vai dizer o seguinte: na condição real de vítima, o homem segrega determinadas correntes de força magnética suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários do auxílio, mas no suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos, como este sob a nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta a absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Essa foi a fala de Alexandre. O que é que vale dizer? Que o espírito que é vítima de uma circunstância e desencarna, ele tem um auxílio por conta dos seus elementos magnéticos. Na condição de vítima, ele é auxiliado, ele é resgatado, ele tem recursos na sua alma para receber todo o auxílio e todo o amparo no mundo espiritual por conta de forças magnéticas que o colocam em sintonia com os missionários auxílio. Mas o suicídio, principalmente o suicídio friamente deliberado, o suicídio que não foi fruto de uma loucura, de um desespero, de uma situação irracional onde há atenuantes. O suicídio é sempre um crime hediondo. Não há justificativa para o suicídio. Há atenuantes e há agravantes. Mas o suicida, ele experimenta naturalmente que as consequências da consciência de culpa pelo ato insano, deliberado, de exterminar a própria existência material. Nada justifica o ato do suicídio, embora algumas situações expliquem-no de uma maneira bastante racional. O suicida entra no mundo espiritual, profundamente arrependido e frustrado do seu ato
tresloucado e o ato rebelde contra as leis divinas. Mas há os atenuantes e há os agravantes. No caso em pauta, nós temos, diante dos nossos olhos, Raul, que deliberou, que planejou friamente o ato do suicídio. E nesse caso, gerou para ele uma consequência bastante cruel. Alexandre vai dizer, nesse caso, a dor funciona como medida de auxílio. Alexandre, então, concentra na frente de André Luiz e depois da sua concentração bastante acurada, ele entrou em profundo silêncio, diz André Luiz, e localizou psiquicamente o espírito elevado, né? Localizou psiquicamente a presença de Raul à distância. E depois de localizá-lo, onde ele está, ele volta, é uma espécie de clarividência, de visão psíquica à distância, ele volta e diz, Raul está em um dos locais mais desagradáveis, iremos lá agora. E vai, e André Luiz, espantado, acompanha-o para que ele possa naturalmente registrar essas informações. E ao chegar no local, o próprio André Luiz fala, era um lugar dos mais desagradáveis que eu já estivera até então. Era um matadouro, havia sangue de animais mortos ali, e os desencarnados se aproveitavam dos fluidos vitais, das vísceras dos animais ali presentes, e principalmente o sangue, para mergulharem, para se absorver os fluidos vitais do sangue dos desencarnados, principalmente o plasma sanguíneo, que André Luiz faz uma referência no capítulo em pauta. Raul é logo localizado, e André Luiz vai descrevê-lo, as vestes ensanguentadas, as marcas do tiro do revólver no peito, no coração, o coração ainda sangrando, idiotizado como se fosse um psicótico, como se fosse um dementado, parecendo um sonâmbulo, hebetado e totalmente inconsciente de si mesmo, explorado psiquicamente por outras entidades que eram à semelhança de vampiros ali presentes, explorando as suas energias ainda animais, porque impregnado no perispírito pelos fluidos animais, particularmente pelo fluido vital, porque o suicida quase sempre guarda os fluidos vitais da matéria que não se extinguiram. Ele mata o corpo, como diz Filomeno de Miranda, mas não desencarna, porque morrer é deixar de viver organicamente. Desencarnar é libertar-se da carne. O suicida quase sempre morre, mas não desencarna, diz Filomeno de Miranda. E naturalmente que há todo um trabalho de Alexandre, descrito por André Luiz, para resgatar Raul daquela região espiritual infeliz, a fim de dar-lhe alívio, de dar-lhe assistência e de mais tarde ajudar-lhe para encontrar-se com sua esposa ainda encarnada, a fim de consolá-la. E naturalmente que resgatam-no, levam inconsciente, totalmente hebetado, totalmente alterado, leva Raul naturalmente para um local. Antes disso, a luz de Alexandre com a sua oração se espalha por ali, o bando que explora Raul sente a presença de Alexandre, embora não possa localizar e não possa concentrar totalmente, mas sente a presença de Alexandre, dão gritos, a maioria começa a correr com medo do espírito bom, da presença positiva do amigo espiritual, e alguns mais agressivos e mais arrogantes debocham dizendo que há seres poderosos ali interessados no Raul, deixemos ele lá e vamos adiante. André Luiz, então, queria despertar o Raul, pede para Alexandre despertar o Raul, e Alexandre não concorda a princípio, primeiro para levá-lo a uma região, para depois despertá-lo, porque ele diz, se nós despertarmos ele aqui, Raul não vai apenas despertar para a consciência de si mesmo, mas também para a profunda dor daquilo que ele fez em relação a si mesmo, a consciência da dor, do seu sofrimento, e ele vai experimentar um choque vibratório a ponto de sentir novamente as dores da bala, o sangue, ele vai experimentar um remorrer, um morrer novamente. É isso que ocorre nas sessões mediúnicas, no chamado choque anímico, quando a entidade desencarnada em sofrimento, às vezes ainda naquela atmosfera de perturbação elevada, e entra em transe, oferecendo-se para o transe mediúnico, para a manifestação através do médium, e naturalmente que
experimenta um choque em que as dores do fenômeno da morte, as sensações materiais voltam para liberar, descarregando no médium, e naturalmente que ao sair, sai muito bem, é uma espécie de catarse, de desabafo, e não deixa de ser também aquilo que Kardec nomeou em O Livro dos Espíritos como perturbação espírita ou perturbação espiritual. A perturbação espiritual é esse processo de tomar consciência da realidade de desencarnado, que pode ser sofrida ou pode ser um leve sono, um leve despertar de um sono. Essa é a perturbação espiritual, que no caso de Raul seria uma perturbação espiritual realmente sofrida por conta do fenômeno da morte, do remorrer, desse processo todo. Raul, depois de ser levado a uma região para ser consolado, ele desperta, sente tudo aquilo que Alexandre havia falado, sente muita angústia, muita consciência de culpa, e depois dos processos iniciais, ele então volta-se para os espíritos ali presentes, particularmente para André Luiz e para Alexandre, e começa a contar a verdadeira história. Começa a narrar o que é que realmente de fato aconteceu. Ele era amigo de Noé de infância. E depois de ser chamado pelo amigo para morar junto, perto do casal, e para inclusive participar da alegria da família que iria inicialmente iria constituir a família, aquela família ia começar, ele, quando conheceu a noiva do seu amigo Esther, ele foi tomado de um arrebatamento profundo, de um encantamento. Esther, diz André Luiz, representava todos os seus ideais de matrimônio, de mulher que se constituiria como mãe de família, e ele foi tomado de uma paixão tão forte, de uma rebeldia e ao mesmo tempo de uma fixação tão forte com relação a Esther, que não trepidou em mais tarde nessa monoideia perturbadora de assassinar o próprio amigo Noé, a fim de mais tarde conseguir casar-se com ela. Para não deixar qualquer suspeita diante da morte de o seu amigo Noé, ele foi tomando venenos, ele próprio, Raul, foi tomando venenos em doses pequenas, determinado veneno que ele tomava, para ir habituando o organismo, e depois de o organismo estar bem adaptado com doses que ele ia aumentando, ele fez uma espécie de confraternização com Noé, e com ele bebeu vinho, colocou o veneno no vinho todo e distribuiu o vinho para Noé e para ele, e bebeu também o vinho, mas o organismo dele estava adaptado. Noé não resistiu e faleceu. A tese do suicídio foi a tese mais provável, a tese que foi levantada, não havia nenhuma evidência que apontasse para o homicídio. E Noé passou como suicida no mundo material, Raul passou como amigo da família, que mais tarde consolou a esposa, ou melhor, a noiva, experimentando aquela saudade, aquele luto, e lentamente foi sensibilizando o coração de Esther, que acabou por, mais tarde, abrir espaço para um casamento, e casou-se, porque mais tarde também se sentiu profundamente envolvido pelos carinhos de Raul. Ele se casa com Esther, é imensamente feliz a princípio, tem filhos, mas aquela lembrança e a sua consciência do ato, ele não conseguiu esquecer. Tentava de toda forma esquecer, mas não se esquecia. E em alguns momentos, diz André Luiz, ele sentia como se Noé estivesse diante dele, olhando em silêncio. Às vezes, no quarto de dormir com a esposa. Às vezes, na intimidade conjugal. Às vezes, quando brincava com os filhos. E por isso o seu olhar melancólico, a sua expressão melancólica. Veja como as coisas no mundo material são de aparência e às vezes a gente não tem acesso à verdade. Como passa a desperceber algumas coisas. E André Luiz vai dizer, mas, apesar de ter conseguido casar com Esther, de ter 3 filhinhos para coroar a sua aventura familiar, a sua consciência foi profundamente ferida, sem remissão. E aquela ferida na consciência passou ao tempo, aumentando, com sintomas talvez até de depressão, que em determinado momento ele chegou a pensar em verbalizar, em assumir o crime, em ir até a polícia, recorrer à polícia e confessar que ele houvera matado o amigo, mas depois ficou a pensar
que a família que ele constituía, os filhos, a sua esposa, não merecia uma situação daquela. Não merecia padecer daquela forma. Então ele refreava o impulso e permanecia bastante melancólico. Essa perturbação cultivada durante anos e anos e anos quase fê-lo enlouquecer. Até que em determinado momento ele planejou o próprio suicídio. Como ele não queria se suicidar para deixar uma marca na sua família, principalmente nos seus filhos, ele planejou o próprio suicídio de uma maneira bastante sagaz, bastante astuta, para que pudesse ser colocado e ser pensado em assassinato. Então, improvisou um revólver, retirou as digitais dele, deu um tiro no peito e só teve tempo de cair no chão e de colocar o revólver ali próximo, para chamar a atenção das pessoas e as pessoas acharem que se tratava de um homicídio e a tragédia não recaísse sobre a sua família. E Alexandre vai dizer, para a sociedade humana, Raul é vítima, quando é vítima apenas de si mesmo. Para a mulher, a companheira, é o marido ideal, mas, na verdade, foi um criminoso e suicida. Então, é interessante essas colocações de André Luiz. E André Luiz, diante dessas informações, fica tão estupidificado que volta-se para Alexandre e vai dizer, nós vamos dizer isso para a esposa, vamos dizer isso para Esther, quando ela desdobrar fora do corpo, parcialmente do corpo, e Alexandre disse, não, de maneira nenhuma. E ele vai dizer, somente são dignos da verdade plena os que se encontram plenamente libertados das paixões. Esther é profundamente bondosa, mas ainda não alcançou o próprio domínio. Não possui as emoções, antes é possuída por elas. Em vista disso, de modo algum lhe poderíamos dar o conhecimento completo do assunto. Está preparada para a consolação, não para a verdade. Que sabedoria no mundo espiritual? Para que dizer tanto a Esther se ela não tinha condição? Somente aqueles que têm posse de si mesmo, domínio das próprias emoções, estão já aptos para acessar a verdade. Quando eu li isso, ficamos a pensar sobre as regressões espontâneas que são descritas, inclusive, por Ivone Pereira no seu livro Recordações da Mediunidade, recordações de reencarnações passadas, que quase sempre a natureza bloqueia essas recordações, o véu do esquecimento do passado, para nos proteger. Ivone, no entanto, vai dizer que os grandes homens de escola, os espíritos mais maduros, ao longo da história da humanidade, a semelhança de um Pitágoras, de um Buda, de um Sócrates, de um Platão, muitas vezes tinham acesso a reminiscências de vidas passadas. Por quê? Porque eram espíritos mais amadurecidos. Essas recordações não lhes perturbariam o comportamento e a existência. E é por isso que eles tinham essas manifestações. Então André Luiz fica profundamente ensimesmado e vai dizer, mas como? Como nós iremos esconder a verdade dela? E Alexandre dá uma resposta que é arrebatadora. Ele vai dizer, com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na crosta, a pretexto de sermos verdadeiros? Por que motivo tisnar a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis, envenenando-lhes talvez o destino, tão só para nos exibirmos como campeões da verdade? Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime do que em descobrir a fonte do conforto? André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação tem o seu tempo. Não podemos compreender um serviço de socorro com esmagamento do suplicante. A oração de Esther não lhe poderia ser portadora de desalento. Por isso mesmo, nem todos recebem quando querem a delegação de mais alto para os serviços de assistência. Que extraordinário. E aí acontece o encontro dela, de Esther, no sono com Raul. Prepara-se primeiro Raul. Alexandre conversa muito com ele, dizendo para que ele se prepare, para que ele console ela, para que ele não diga a verdade, apenas conforte. Uma enfermeira, Romualda, é solicitada para estar com Esther durante vários dias, preparando as suas energias psíquicas, noite após noite, para prepará-la. Durante mais de uma semana, ela é preparada em preparações psíquicas. Alexandre não curou, porque o suicídio afetou profundamente o perispírito de Raul. Ele não curou, mas ele velou a chaga perispiritual do coração para não ser visto
visto de maneira direta, de maneira explícita por Esther fora do corpo, colocou como se fosse um curativo, como se fosse uma espécie de elemento para solucionar aquela ferida, para cicatrizar, e dá-se um encontro que é emocionante. A Esther é liberada por Romualda fora do corpo, retirada do corpo em um dia, depois de muito preparada, é levada para uma região. Raul está deitado, ainda convalescente. Esther, quando vê, fica emocionada, vai ao seu encontro, abraça-o, percebe aquela situação, mas percebe que entende ou compreende que se trata de uma convalescência, de uma recuperação, naquele peito ali varado pelo projétil, pela bala. E aí ela se desata em prantos, fala da saudade, ele também se emociona e devolve dizendo que estava com saudade dela, mas que esperasse, que tivesse esperança, paciência, resignação, que Deus tem a resposta para tudo, está tudo sob as vistas de Deus, que ela é protegida na terra, tanto quanto ele recebe assistência ali no além. E em determinado momento desse encontro, Alexandre vai dizer a André Luiz: André, não podemos esquecer que Raul, tanto Raul quanto Esther, são dois enfermos espirituais. E nessa condição requer muita compreensão de nossa parte. André Luiz fica admirado com as respostas de Raul. E em determinado momento, Raul é perguntado pela esposa: e aí, você foi suicídio ou foi homicídio? Ele fica pálido, a própria esposa percebe, mas Alexandre intervém, e foi nesse momento que André Luiz percebe que as respostas que Raul estava dando de maneira bastante madura era porque as respostas que Raul estava dando era porque Alexandre estava aqui influenciando a mente de Raul como se fosse uma espécie de espírito e Raul fosse o médium. Raul estava sendo o médium de Alexandre. E por isso aquelas respostas maduras, sábias, porque o influxo da mente de Alexandre envolvia a mente de Raul para dar as respostas maduras e apropriadas para sua esposa, que se sentia confortada. Mas por detrás de Raul estava um fluxo magnético de Alexandre que envolvia a sua mente. Naquele momento que ele é perguntado diretamente, Alexandre, naturalmente, que concentra mais profundamente, nesse concentrar, Raul consegue se recompor e responde para a esposa, sem lhe dar resposta direta, mas fala para que ela calme as ansiedades, que tudo está muito bem, que ele está muito bem amparado, que ela precisa também se confortar e que ele nunca vai esquecer dela e vai permanecer vinculado a ela pelo coração. Ela se acalma, ainda tenta perguntar novamente diretamente, mas Alexandre toma ela pela mão e começa a magnetizá-la e envolvê-la e diz: precisamos voltar agora, e ele precisa repousar, precisa ainda relaxar, precisa de descanso. A esposa volta ao corpo, acorda animada, renovada, profundamente disposta, feliz, a ponto de contagiar a família de pessimista, a maioria de queixosos, mas Alexandre consegue, inclusive, aproveitar aquela ocorrência para influenciar um pouco eles ali. Um dos tios de Esther, profundamente pessimista, em alguns momentos tenta dar jogar um balde de água fria no discurso dela, mas ela responde inspirada pelo próprio Alexandre. Ela fica animada. Alexandre esclarece a André Luiz que Raul experimentará as dores do suicídio possivelmente por anos e anos e anos ainda, porque foi isso que ele semeou algo, é necessário que ele colha. E apesar da colheita ser duradoura daquilo que ele fez, isso não significa que ele não possa reagir, trabalhar pelo bem para ir diminuindo e sanando os males que ele praticou. E no final, Romualda convida André Luiz para ficar com ela durante uma semana, porque estávamos naquele momento, diz André Luiz, estávamos naquele momento na última parte do trabalho junto com Esther e com aquela família, o trabalho de intercessão, daí o nome do capítulo, intercessão. O último momento era providenciar recursos materiais, econômicos, para Esther continuar na sua tarefa, no seu trabalho, continuar sobrevivendo e mantendo a família. Então Romualda fica com André Luiz, e depois de uma semana ela pede para André Luiz tomar conta da encarnada e da família, sai por algumas horas e volta acompanhada
de uma criatura encarnada, uma senhora distinta, uma mulher distinta, nobre, elegante da sociedade, que bate na porta. A encarnada Esther se levanta para atender, abre a porta, e quando abre a porta, André Luiz vê a senhora encarnada distinta e atrás dela Romualdo influenciando. A senhora então vai e estabelece um diálogo com Esther, dizendo que queria os serviços dela de costureira, se não me falha a memória, costureira, queria os serviços dela de costureira, estava disposta a pagar, e naturalmente que ela aceita o serviço que aquela senhora estava solicitando. Há uma alegria constante nela e na família, e Romualdo sorri e disse: nós também nos preocupamos com os desafios e as lutas dos nossos irmãos encarnados de natureza econômica também. Nós também nos interessamos por isso. É óbvio que os bons espíritos não se interessam no sentido de solucionar os nossos problemas a passe de mágica. Porque a criatura tem um problema material, quer ir para o centro espírita tomar um passe e voltar rico ganhando na loteria. Não é assim. Mas os espíritos bons providenciam os meios, através do trabalho honesto, para que a pessoa possa ter o recurso, para que a pessoa possa ter as suas necessidades atendidas. É claro que os bons espíritos ajudam. E eu me recordo da experiência de Allan Kardec, quando, conversando com o espírito de verdade, experimentando sérias dificuldades financeiras, o espírito de verdade prometeu ajudá-lo, prometeu auxiliá-lo. E Allan Kardec vai dizer: essa ajuda se estende também aos problemas de natureza financeira, econômica, material? E o Espírito de Verdade respondeu: não te ajudar nessa parte também seria não te amar. Então, são essas considerações a respeito desse capítulo. Esperamos ter esgotado o assunto. Cumprimentamos os nossos queridos amigos internautas, dizendo que escrevam para o nosso e-mail raciocinioespíritas@gmail.com. Envie a sua crítica, o seu comentário, as suas considerações, e esperamos ter satisfeito a expectativa dos nossos queridos amigos, dizendo até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.